A tua igreja, Senhor, está na tua presença para te louvar e para honrar o teu nome. Pai, em nome de Jesus, que a tua graça seja conosco. Ó Deus, e que as tuas boas mãos sejam estendidas sobre cada um que aqui está, em nome de Jesus. Sobre cada um, Senhor, que nos acompanha pela internet, em nome de Jesus Cristo. Que a tua graça alcance cada um. Aqueles que estão viajando, aqueles que estão enfermos, que sejam todos visitados pelo Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, declaramos a tua grandeza, o teu amor. Ó Deus, e declaramos que só tu és Senhor. Que sejamos escondidos atrás do Senhor e toda a tua glória. Toda glória e honra seja para o Senhor. Em nome de Jesus. E que a tua palavra possa transformar as nossas vidas nesse dia. Que o Senhor possa falar aos nossos corações. Ó Deus, em nome de Jesus, nos entregamos inteiramente, Senhor, nas tuas mãos, para que a tua vontade seja feita e o desejo do teu coração cumprido. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Amém. Amém. Glória a Deus. É um prazer estarmos juntos de novo, não é? Glória a Deus. É um prazer estarmos aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa alegrar cada coração. Se você está triste hoje, alegre o seu coração na presença do Senhor. Esse é o dia que o Senhor fez para que nós nos alegremos nele. Amém. Amém? A mensagem que o Senhor me deu para hoje tem o tema de dias difíceis ou mesa no deserto. Como o irmão quiser escolher. Tá? Em 2 Timóteo 3:1, a palavra do Senhor diz que nos últimos tempos haveria dias difíceis. E nós sabemos que são dias difíceis. Nós temos falado isso todo dia, sobre os dias difíceis. Por que nós temos falado sobre os dias difíceis praticamente todos os dias? É para que todos sejam acordados que nós precisamos do Senhor. Que nós precisamos andar na presença do Senhor. Que o Senhor quer despertar a sua igreja para que ninguém fique para trás. O Senhor não quer que o seu povo fique para trás. Mas a vontade do Senhor é que todos sejam salvos e que todos estejam na sua presença e que a palavra do Senhor se cumpra na vida de cada um dos seus filhos para que nós estejamos juntos com o Pai na glória. O Senhor não quer que ninguém fique para trás. Por isso nós temos falado tanto em dias difíceis, para que andemos em santidade perante o Senhor. Para que a vontade do Senhor seja cumprida na nossa vida. E para que o nosso coração seja aberto diante do Senhor. Por isso, a palavra do Senhor diz que nos últimos dias haverá tempos difíceis. E esses tempos difíceis são marcados pelo egoísmo, pelo orgulho, pela desobediência e muitas outras coisas. Será que nós temos visto coisas diferentes dessas hoje? É tudo isso. Desobediência, orgulho, né? Egoísmo e muitas outras coisas. Por quê? Porque o coração do homem não mudou, pelo contrário. Os homens são avarentos, amantes de si mesmos, não têm amor pelos outros, não têm sinceridade, são cruéis e procuram cada vez mais andar fora da presença do Senhor. Né? Muita injustiça, muita ingratidão, não é? Então, essas são as marcas dos últimos dias. Então, por isso nós falamos sempre dos dias difíceis, para que ninguém se esqueça de que tem que se resguardar com o poder da palavra de Deus. Tem que deixar a palavra de Deus entrar na sua vida para fazer diferença. Tem que haver diferença, não é? Mas alguém pode dizer que em tempos difíceis sempre houve. Os sentimentos da humanidade são sempre os mesmos. O coração do homem não mudou? É certo. Certo é. Mas Jesus disse que nos últimos dias, esses sentimentos ruins seriam avultados, seriam mais fortes e seriam mais. Então, por isso, os homens não temem ao Senhor, não temem a sua palavra, não querem conhecer a palavra de Deus.
e não obedecem mais e não observam os mandamentos do Senhor. Porque são sentimentos ruins avultados, porque o espírito de engano está por todo lugar. E os homens, nós, igreja do Senhor, se nós não tivermos uma observância e resguardar a nossa mente e o nosso coração, seremos enganados por esses sentimentos. Acharemos que são normais, acharemos que é assim mesmo, que o tempo é assim, então eu também tenho que andar segundo o tempo. Mas não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Não é? Os homens mudaram o seu comportamento com o Senhor. Os homens mudaram o seu comportamento no seu dia a dia, na sua vida diária, nos seus relacionamentos. Mas nós podemos ver que Deus, o Senhor, permanece eternamente o mesmo, de geração em geração. Para sempre Ele é o mesmo. Ele não mudou os seus princípios. Pelo contrário, os princípios do Senhor permanecem os mesmos. Os homens é que têm se mudado, não é? Mas se voltarmos para o início, nós podemos ver, hoje em todos os tempos, que todas as famílias passam por dias difíceis. Passaram e continuam a passar por dias difíceis, não é? Mas em meio a todas essas dificuldades que nós passamos, o Senhor ouviu e continua ouvindo as nossas orações. Em Jeremias 33:3, o Senhor diz que clama a mim e responder-te-ei. Não é? Clama ao Senhor, porque o Senhor tem ouvido o clamor da nossa alma. Quantas vezes e quantas orações o Senhor tem nos ouvido e respondido? Porque Deus é fiel em todo tempo. Ele é fiel. O povo é que tem se endurecido em ser infiéis para com o Senhor. A igreja, o povo de Deus, tem sido infiel para com o Senhor. Mas, quando nós olhamos para os filhos de Israel, eles estavam escravizados, e quando eles estavam escravizados, eles clamaram no Senhor. O Senhor ouviu o seu clamor e mandou para eles um libertador. Mas esse libertador os conduziu até que Moisés não avistou Canaã, mas não pôde entrar lá com eles. Não pôde atravessar o Jordão com eles, por causa de muitas coisas que houve naquela caminhada. Ele não pôde entrar na terra da promessa com o povo. Os conduziu até ali, mas dali, do Jordão para lá, ele não pôde passar. Foi uma caminhada repleta de dias difíceis? Foi, porque estavam sempre se rebelando e murmurando contra o Senhor. Eles passaram dificuldades? Passaram. Momentos difíceis também? Sim, por causa da murmuração, por causa do pecado da murmuração. E o Senhor não se agrada de murmuração, de reclamações. O Senhor não se agrada disso. E desde que começaram aquela jornada, o Senhor estava os conduzindo e os protegendo durante o dia com uma nuvem, para que o sol não os queimasse, e durante a noite com uma coluna de fogo para os aquecer do frio do deserto. A proteção e o cuidado do Senhor para com o seu povo é permanente, é dia a dia, é conforme a nossa necessidade. O Senhor vem e nos toma nos braços, e nos aquece e nos protege. Glória a Deus por isso. Que seria de nós se o Senhor não fosse assim, não é? Eles estavam cansados, com sede, desanimados, e murmuravam contra o Senhor, falavam contra o Senhor. Mas por causa da fidelidade de uns poucos, o Senhor mandava água e ouvia as orações, ouvia o clamor do povo. Ouvia principalmente o clamor de Moisés, quando Moisés se distanciava daquele povo e buscava a face do Senhor. O Senhor os ouvia. E o Senhor supria a necessidade daquele povo.
Em Êxodo 15, 23, diz que o primeiro lugar que os filhos de Israel pararam foi nas águas de Mara. Interessante, né? Eles estavam cansados e com sede, o Senhor mandou água. Só que aquelas águas eram amargas. Mas eles estavam com sede e eu creio que eles tomaram daquela água. Mas aquelas águas eram extremamente amargas, mas eram 100% potáveis. Por quê? Porque no fundo daquelas águas haviam muitas plantas medicinais curativas. E Israel estava... E essas plantas é que faziam com que as águas ficassem amargas. E o povo estava cansado, o povo estava com sede, o povo havia saído de uma escravidão de mais de 400 anos e estavam doentes, desanimados e enfraquecidos, debilitados, inteiramente debilitados, de trabalhar muito, às vezes comer pouco, porque todo escravo não tem alimentação completa, gostosa, né? Como gostaria que fosse, não tem. Então eles estavam precisando de cura. Por isso o Senhor os conduziu àquelas águas, porque elas eram curativas. Elas curavam. Então o Senhor precisava curar aquele povo antes que eles andassem muito, porque o caminho era muito longo ainda para frente. E o Senhor precisava curar. O Senhor estava cuidando deles. Eles precisavam ser curados e fortalecidos. Que cuidado do Senhor, não é? Eles com certeza não entenderam por que o Senhor os conduziu às águas amargas. Tão amargas, mas eram 100% potáveis, curativas, águas especiais que o Senhor preparou para aquele povo. Assim Deus os levou às águas de Mara para os curar. Há processos que são amargos, são difíceis, mas sejam eles quais forem, eles suportaram, e nós também às vezes passamos por esses momentos difíceis e temos que suportar para recebermos cura. Muitas vezes os problemas e as dificuldades é o processo que Deus usa para nos curar e nos fortalecer. Conforme o nosso porte, conforme nós passamos pelas dificuldades, é o jeito que nós vamos sair, vitoriosos ou não, fortalecidos ou não, curados ou não, conforme nós passamos por esses momentos. E aqueles filhos de Israel, o povo de Israel, eles passaram pelas águas amargas, o Senhor os fortaleceu, o Senhor os curou, mas eles continuaram sendo murmuradores. Isso não foi mudado neles. Porque Deus planejou, preparou, projetou aquela caminhada, aquele caminho para eles, para que eles pudessem aprender, para que pudessem curar. Primeiro o Senhor curou, e depois eles precisaram aprender a ser guerreiros, porque eles eram escravos e eles não sabiam guerrear. Eles não sabiam lutar contra os inimigos, mas eles precisavam aprender. E Deus levou e Deus deu tudo isso para que eles aprendessem, não é? Os dias difíceis para nós podem ser cuidados de Deus em um processo para nós, ainda que penoso ou não, amargo ou não, mas é o meio que o Senhor usa para nos fortalecer e nos curar, não é? Para que nós possamos também suportar e sermos guiados nessa caminhada que nos leva à celestial, à mansão, a Jerusalém celestial, a terra prometida, a casa do Pai que o Senhor nos prometeu, não é? Nós precisamos também dessa cura, porque se nós não formos curados, as nossas emoções, os nossos pensamentos, tudo aquilo em nós, a nossa alma, que tanto grita, que tanto às vezes se rebela, ela precisa ser moldada e curada conforme a palavra de Deus.
E isso é uma disciplina. Nós temos que aprender a ser disciplinados e a disciplinar a nossa alma. Quantas vezes a nossa alma quer explodir? Quantas vezes a nossa alma quer gritar, quer esbravejar? Mas nós sabemos que temos de ter o controle do Espírito Santo em nós, não é? No entanto, aquele povo saiu de Mara, das águas amargas, e continuou a murmurar ao Senhor. Continuou falando ao Senhor. Por quê? Porque depois dali eles ficaram com fome. Amados, nós temos muitas reações quando nós estamos com fome. Então, quando temos fome, temos que policiar as nossas reações. Eu tenho um casal, uma família amiga, e eles tinham 2 filhos. Eles têm 2 filhos. E eram crianças, quando nós estávamos juntos em outra igreja. E quando eles estavam com fome, um batia no outro. E um dia eu vi os 2 brigando e falei assim: minha irmã, os meninos estão brigando. Ela falou assim: não importa não, pastora, que eles estão com fome. Eu falei: como que vão brigar porque estão com fome? É a reação que a pessoa tem. Tem pessoas que ficam irritadas, tem pessoas que ficam com raiva, tem pessoas que gritam, tem pessoas que fazem qualquer coisa quando está com fome. Não é? Então, quando ela falou isso comigo, eu fui me analisar e eu ficava muito irritada quando eu ficava com fome. Então, eu comecei a me policiar com aquilo. Então, nós temos que nos policiar quando nós estamos com fome. Nós temos as reações mais diferentes. E essas reações, muitas vezes, podem vir contra a santidade de Deus. Podem ofender ao Senhor. E aqui o povo de Israel fez a mesma coisa. Eles estavam com fome e ofenderam a santidade do Senhor. Eles já haviam visto que o Senhor estava com eles. Uma coluna de fogo à noite era a presença do Senhor. Uma nuvem que os cobria durante o dia era a presença do Senhor. O Senhor os conduzia no caminho. Era a presença do Senhor. Estava com sede, deu água, curou e restaurou o povo. Era a presença do Senhor. E além disso, o Senhor falava com eles. Falava no meio deles, através de Moisés. Mandava a palavra. Eles sabiam que o Senhor estava presente. Mas agora eles estavam com fome. E murmuraram ao Senhor. E o Salmo 78, 19 e 20, eles fizeram uma declaração, ou fizeram uma pergunta, que essa pergunta muito ofendeu a santidade de Deus. Porque eles já conheciam o amor de Deus, o cuidado de Deus para com eles. Porque já os havia tirado do Egito, com o braço estendido, com mão forte, o Senhor os tirou de lá, do poder da escravidão de Faraó. Não é? O Senhor os libertou dali. Era para eles saber que Deus estava no meio deles, e que Deus era com eles, e que o Senhor supriria todas as suas necessidades, como havia suprido. Mas mesmo assim, quando eles estavam com fome, eles ofenderam a santidade de Deus. E no Salmo 78, 19 e 20, nós vemos uma pergunta daquele povo. Eles disseram assim: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Pode o Senhor colocar uma mesa diante de nós, com tudo aquilo que nós queremos? O Senhor ouviu. O Senhor viu. O Senhor viu o coração daquele povo. Pode o Senhor, porventura, nos preparar uma mesa no deserto? Eles queriam carne. Eles queriam comer. Eles queriam saciar a sua fome. E poderá também dar-nos pão? Ou preparar carne para o seu povo? Deus ouviu a voz desse povo. E a reação do Senhor, a palavra diz, o Senhor se indignou contra eles. Porque Deus já havia feito maravilhas, operado maravilhas no meio deles e para eles. E agora eles vêm com uma pergunta como se o Senhor fosse limitado como eles.
Vem como se o Senhor fosse uma pessoa igual a eles, fosse uma pessoa limitada igual a eles. Como se o Senhor não pudesse fazer isso. O Senhor não é limitado. O Senhor não se limita a essas coisas, porque Ele pode todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. E aquilo que é impossível aos nossos olhos é possível para Ele. Aquilo que o homem não pode fazer, que é impossível o homem fazer, para o Senhor não é nada difícil. Para Ele, tanto faz curar uma dor de cabeça, como um câncer, como uma epilepsia, como qualquer coisa. Ele pode, porque para Ele nada é impossível. Para Ele todas as coisas são possíveis. E agora o povo lá no deserto fazer uma pergunta dessa: será que Deus pode preparar uma mesa para nós, nos dar carne e nos dar pão? O Senhor já havia feito muito mais do que isso. E a palavra diz que o Senhor se indignou contra eles. O Senhor já havia dado água saída da rocha, que fez correr água como um rio, e operou maravilhas entre eles, não é? E o amor de Deus continuava e continua o mesmo. Em Êxodo 16:11, diz que o Senhor ouviu e respondeu, e trouxe aves de asas, como areia do mar, e as levou a cair no arraial daquele povo e ao redor das suas habitações. Veio aves para ele, o Senhor deu um sopro, e as aves vieram e caíram no arraial daquele povo. E eles comeram e se fartaram, saciaram o seu desejo. Mas o Senhor, como se indignou contra eles, o Senhor fez isso para mostrar que Ele pode preparar uma mesa no deserto. O Senhor pode trazer pão para o deserto, porque Ele trouxe o maná. E o maná, eles diziam, era o pão do céu. O Senhor pode trazer carne, trazer pão, trazer água, trazer o que for necessário. O Senhor pode fazer. O Senhor trouxe carne para eles. Mas a palavra do Senhor disse que eles comeram até saciarem. E aqueles murmuradores foram mortos, ainda com a carne na boca. Amados, a indignação do Senhor é coisa séria. A maledicência, a murmuração diante de Deus é coisa séria. E muitas vezes, nós que estamos em observação, podemos ver que o Senhor tem abençoado o seu povo. O Senhor tem guardado o seu povo. Mesmo assim, nós podemos encontrar irmãos reclamadores. Ah, isso não está bom, aquilo não está bom, a situação está assim, 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 vai ficar pior, e não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. O Senhor não se agrada disso. O Senhor quer ser louvado e adorado em todo o tempo. Agora, ouvir ou deixar de vir uma coisa ou outra, isso depende dele, é no tempo dele. Então devemos esperar nele, para que ele faça segundo a sua vontade, né? A maledicência e a ingratidão, a desobediência são pecados que ofendem ao Senhor. E nós devemos ter cuidado com essas coisas. Devemos ser observadores destas coisas. Pode ser que você esteja passando por um deserto. Seja esse deserto qual for. Dificuldades. E nesse momento é preciso ter cuidado e policiar as palavras, policiar o comportamento, para que você possa sair desse deserto fortalecido e curado, com a bênção de Deus. Temos passado por momentos difíceis e por isso precisamos manter a nossa vida em santidade, porque sabemos que Deus não poupou o seu próprio Filho. Está escrito em Hebreus 12:14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor.
E quando nós quebramos e ofendemos a santidade do Senhor, olha, tem que voltar atrás. Em Apocalipse, olha, veja onde caiu, volta e se arrepende. Pede perdão e se arrepende. Porque essa atitude agrada a Deus e é isso que Ele quer. Quando nós pecamos, voltar atrás, ver onde caiu, pedir perdão e levantar. Se arrepender, né? Louvado seja o nome do Senhor. Deus, Ele puniu severamente aqueles que murmuraram contra Ele. Teve um dia que a gente estava orando aqui nessa sala e entrou aqui um pai e a mãe carregando uma filha, uma mulher. Sentaram ali no sofá. E eu estava lá dentro, a Edna veio, atendeu, e a Edna me chamou. Sônia, vem cá para você orar para fulano. Eu vim. E eu cumprimentei e tal, como é que vai, etc. E perguntei, comecei a orar por ela. Parei a oração no meio. Perguntei, o que você fez que ofendeu a santidade de Deus? A mulher abaixou a cabeça. E a mãe virou e falou assim, fala fulano, o que você falou? Ela ficou calada. O pai, fala o que você fez. E eu disse, fala minha filha, fala o que você fez que ofendeu a Deus. Ela disse assim, eu falei que eu ia voltar para a igreja de Roma, porque o Senhor não me ama e o Senhor não tem me ouvido. E eu falei que, sendo assim, eu voltaria para lá. Eu falei assim, pois você quer saber que isso ofendeu a santidade de Deus? E se você não voltar atrás e pedir perdão com lágrimas e arrependimentos, o Senhor vai te levar. O Senhor vai te levar. Aí eu orei com ela e tal, e ela respondeu a oração e tal. Eu falei assim, mas não é só isso. Você vai entrar no seu quarto e vai expor o seu pecado para o Senhor e vai pedir a Ele perdão. Senão Ele vai levar você. Depois eu fui saber, amados, ela estava sendo comida de bicho. O corpo dela estava sendo comido de bicho. É a ira do Senhor quando a pessoa conhece a palavra e desonra a Deus. Desonra a Deus e a mão do Senhor pesa, porque Ele é santo. E Ele quer que nós andemos em santidade perante Ele. Por isso, eu falo com você, olha, policie os seus passos, onde você está andando, o que você está fazendo. Policie o seu comportamento, como que tem sido o seu comportamento com seus filhos, com sua esposa, com seu marido, com os outros. Olha como você está andando, o que você está fazendo. Pelo amor de Deus, ande em santidade diante do Senhor. Porque é isso que Ele quer. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Não adianta ter a vida toda aqui vindo à igreja, lendo a Bíblia, depois já, Senhor, eu fiz isso, isso e isso. Eu não te conheço. Não é isso que está escrito? Os irmãos sabem. Eu não te conheço. Quer ser conhecido e amado do Senhor, para que Ele diga, vinde benditos do meu Pai, possuem por herança o reino que vos está preparado desde a fundação dos séculos. Então ande em santidade. Policie a sua vida. Não se deixe andar pelas suas emoções. Não deixe a sua alma solta para gritar, para esbravejar, para fazer o que ela quer. A nossa alma quer sempre nos tirar da presença de Deus. Foi sério o tratamento dessa mulher. Foi sério. Mas não espere o Senhor pesar a mão. Conserte aquilo que precisa ser consertado. O povo clamou por carne e muitos morreram. O Senhor deu. O Senhor provou o que Ele podia fazer e dar uma mesa no deserto. Não é? E muitas vezes
tem acontecido coisas. Você pode até estar passando por um deserto, pelas dificuldades nesse momento, mas saia desse deserto fortalecido e curado. Saia, aprenda alguma coisa nesse deserto. Busque a Deus, ouve a sua voz e aprenda que Ele te ama, que Ele te quer, que Ele te protege, que Ele está com você. O Senhor está conosco no deserto, Ele não nos abandona no deserto. Ele está junto, Ele permanece junto. Glória a Deus por isso. Deus quer que a sua igreja seja santa, porque Ele é santo, não é? Na sua dificuldade, o Senhor prepara uma mesa de cura, de alegria, onde você será fortalecido. O Senhor é todo poderoso e Ele não gosta de ser colocado à prova, porque Ele tem coisas boas para oferecer, para colocar numa mesa para nós. Ele tem. Por outro lado, quando nós fazemos a vontade do Senhor, Ele prepara essa mesa de bênçãos. Ele prepara uma mesa de alegria, de fortalecimento, de cura, de prazer, de louvores. Ele coloca perante nós uma mesa que nos alegra. É só nós crermos na palavra dele. É só isso. Em Hebreus 12:1, ele tem sim preparado essa mesa. E por isso nós temos que deixar todo o embaraço, todo o pecado, como a Bíblia diz, que tão de perto nos rodeia, e nos achegarmos a Ele em confissão e arrependimento dos nossos pecados. No deserto o povo pecou e não se arrependeu. O Senhor mostrou que Ele pode dar uma mesa no deserto. Ele pode fazer. Ele pode consertar a nossa vida. Mas eles morreram por causa do seu pecado. Aqueles que murmuraram morreram por causa do pecado. Hoje nós estamos perante a mesa do Senhor. Nós vamos cear. Nós vamos tomar um cálice e comer do pão, simbolizando o corpo do Senhor Jesus e o seu sangue. E nós sabemos que o Senhor preparou isso como um simbolismo para que nós pudéssemos fazer em memória a tudo que Ele fez por nós. Morreu por nós. O seu corpo foi moído, como diz o profeta Isaías, para que nós sejamos curados. Ainda hoje, o Senhor permanece o mesmo. Se Ele curou antigamente, Ele continua curando. Ele continua curando hoje. Fortalecendo hoje. Alegrando os nossos corações hoje. Nos capacitando, nos dando graça. O seu sangue foi derramado para que todo pecado confessado fosse perdoado e lavado. Todo pecado tem que ser confessado para ser purificado. E Ele derramou o sangue dele para que nós fôssemos purificados. Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor. E nós vamos participar desta mesa. E esta mesa também, aí está escrito na palavra que a ceia do Senhor é para perdão de pecados, é para cura e também perdão de pecado. Então é um momento. Eu não quero dizer que seja só este o momento, mas sempre que é necessário, o pecado tem que ser confessado para ser perdoado. Mas a palavra do Senhor diz que aquele que o Senhor chamou e purificou, ele não anda no poder do pecado. Ele não anda na prática do pecado. Ele anda em santidade. Pelo menos ele procura andar em santidade. Então é isso, amados. Agora nós vamos participar da mesa do Senhor.
Veja, diante de toda a palavra do Senhor, pense nos seus dias, nas suas reações, naquilo que foi feito, naquilo que você sente que não agradou o Senhor, e peça perdão a Ele, e participe da mesa, participe do cálice e do pão. Não deve deixar de participar. Deve sim pedir o perdão e ser lavado pelo sangue, para que você participe da ceia e seja fortalecido e curado. Em nome de Jesus. E acerte aquilo que for preciso ser acertado. E ande com a vida certa diante de Deus, porque breve, Jesus estará buscando a igreja. A Bíblia diz que não abrir e fechar de olhos, o Senhor vai arrebatar a sua igreja. Então nós não vamos ter tempo para preparar quando o Senhor chegar. Para preparar depois. Não vai ter isso. Nós temos que andar preparados, prontos para ir com o Senhor. Amém, amados? Amém. Silas, você quer tocar o hino, por favor? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero colocar o teu povo no teu altar, na tua presença nesta hora, Senhor. E em nome de Jesus Cristo, que cada um esteja na tua presença, Senhor, de tal forma que o Senhor possa sondar cada coração, sondar cada vida. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos que cada um seja lavado, que nós sejamos lavados com teu sangue, que os nossos pecados sejam perdoados. Ó Pai, em nome de Jesus, que nossas vidas sejam transformadas pelo poder da tua palavra, em nome de Jesus Cristo, que haja mudança de vida, mudança de direção, mudanças de atitude, em nome de Jesus. Ó Pai, em nome de Jesus, que o teu povo seja santo, Senhor, conforme o Senhor quer, como o Senhor deseja. Que nós possamos observar os mandamentos do Senhor, que nós possamos observar a tua lei. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, fortalece as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Cura cada dor, cura cada enfermidade. Cura, Deus, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu grande amor, Jesus. E pelas pisaduras nós fomos sarados. Nós confessamos o poder da tua palavra nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, que a tua graça possa nos envolver. Ó Deus, e que o Senhor possa nos guardar em santidade. Que o teu Santo Espírito conceda-nos a sensibilidade, Deus, para que não andemos em pecado. Ó Deus, mas que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas. Cada dia, Deus, possamos ouvir a tua voz e fazer a tua vontade. Por misericórdia, nós te pedimos em nome